Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa casa, Senhor Deus. Obrigado porque eu creio que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Deus. É o Senhor que nos faz prosperar, é o Senhor que nos faz continuar, é o Senhor que nos faz seguir, Senhor Deus. Porque a verdade é que nós não estamos, Senhor Deus, ligados a um prédio, Senhor Deus. A verdade é que nós estamos ligados a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continue, Senhor Deus. Continue nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo, Deus, nunca se afaste de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão aqui, que eles possam ser abençoados, que eles possam ter a provisão de Ti, Senhor Deus, nas casas deles, Pai. Que eu te peço, Senhor Deus, agradecido, Pai, crendo que já recebemos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Se você trouxe o seu dízimo, suas ofertas, quiserem trazer aqui, pode deixar aqui no gasofilaço. Eu tenho estudado algumas coisas, irmãos, tenho buscado um amadurecimento na fé. Se você não tem feito isso, eu aconselho que você faça isso. Buscar um amadurecimento na fé, buscar saber o que Deus tem reservado para a sua vida, irmãos. Porque nós não estamos aqui apenas para ser mais um na multidão. Não sei quantos viram uma postagem que a igreja fez esses tempos atrás nas redes sociais. Eu achei muito interessante, foi muito impactante. Que era você quer ser só mais um no meio da multidão. Deus não nos chamou para fazer isso. Deus nos chamou para ser luz e sal no mundo. Não aqui dentro da igreja, mas no mundo. Então eu comecei a estudar e comecei a me aprofundar e fiquei alegre em poder ministrar algo para vocês que Deus tem ministrado na minha vida. Eu creio que isso é o que nós chamamos de autoridade. Seria muito fácil eu pegar um discurso já pronto de qualquer outro pregador muito mais renomado, que tem um nome, que já tem um estudo, que já tem um ministério, que já tem uma igreja, que já tenha muito mais experiência do que eu, e com certeza uma maneira muito melhor do que eu de pregar, e somente replicá-la aqui para vocês. Seria muito mais fácil para mim, eu poderia treinar isso. E existem técnicas que você pode treinar e aprender para ser um bom orador. Mas não é isso, isso não tem a ver com autoridade. A autoridade tem a ver com você falar para as pessoas aquilo que você vive. E você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. Porque, irmãos, o que nós temos recebido aqui nessa casa, o que você recebe, meditando e orando na palavra do Senhor, através do próprio Espírito Santo, isso é poderoso. Mas se você não coloca isso em prática, se você fica apenas no campo da teoria, não coloca isso em prática, não vale nada. É como um livro que você já leu várias e várias vezes e continua ali na sua estante. Às vezes você lê de novo, e às vezes você lê de novo e não muda nada, não transforma. Irmãos, eu não consigo crer que isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que quando você olha, você ouve, quando você escuta a voz do Espírito Santo, quando você tem um encontro genuíno com o Espírito Santo, não tem como mais você ser a mesma pessoa. Não tem como mais você retornar. Não tem como você amar as coisas do mundo. É impossível nós dizermos que nós não temos pecado, né? A própria Bíblia nos fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, então nós estamos mentindo. Mas não se trata disso. Se trata de viver uma luta constante contra nós mesmos, contra o nosso desejo de errar, contra o nosso desejo de pecar, contra o nosso desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém? Então eu fiquei muito feliz quando o Cris me pediu para vir estar ministrando algo da parte de Deus que eu tenho recebido para vocês. Amém? Se vocês puderem abrir comigo em Efésios 6, versículo 13, capítulo 6, versículo 13. Amém? Efésios 6, 13. Nós temos sido direcionados em meditar na carta aos Efésios. E eu tenho lido ela muitas vezes durante essa semana. Se você não leu essa carta ainda, irmãos, leia. Creio que aproximadamente entre 1 hora e meia. Se você tiver o hábito de leitura, você consegue ler em 40 minutos. Você consegue meditar, são seis capítulos. É uma carta poderosa, irmãos.
Não desperdice a ferramenta que você tem na mão de vocês, o instrumento que Deus deu para nós, né? Que é a Bíblia, que é a palavra, que é o Evangelho. Amém? Vamos ler então. Efésios 6, 13 em diante. Na verdade, vou ler só o 13 por enquanto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Vamos ler aqui mais uma vez. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha que interessante, irmãos. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar filhos. Irmãos, há um ano atrás, eu acho, mais ou menos, 1 ou 2 anos atrás, eu conversando com um homem de Deus, ele me disse assim, cara, essa interpretação a respeito do dia mau, ela é muito errada. Porque o dia mau que fala ali na Bíblia, para a gente se revestir, para a gente estar preparado contra, o dia mau ali, ele está se referindo ao luto. Quando alguém morre, ou como algum ente querido seu morre, né? E você tem que lidar com essa dor. E realmente é uma dor que a gente tem dificuldade em lidar, né? Eu particularmente não passei por essa dor de uma pessoa muito próxima a mim ter falecido ainda. Mas as pessoas que eu converso, eu vejo o impacto que isso causa nelas. É uma dificuldade que nós temos em lidar, né? E eu concordei com ele. Eu falei, cara, deve ser, acho que é isso aí mesmo. Então eu fiquei com isso na cabeça. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho passado por dias difíceis na minha vida. Dias difíceis? Nossa, mas como assim dias difíceis? Poxa, acabou de casar, o que está acontecendo? Sempre vejo vocês aqui na igreja, o que está acontecendo? Irmãos, dias difíceis são para todos. Dias difíceis é algo que acontece para todos. Todos nós passamos, e se nós não estamos passando, nós já passamos. Se não passamos, vamos passar ainda. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite. Tentar ensinar algo para vocês. Eu espero que vocês consigam entender aquilo que eu queria passar a vocês. Então eu fiquei, poxa Deus, o que está acontecendo? O que isso tem na minha vida? Qual é o propósito disso? O que o Senhor espera de mim? Por que isso está acontecendo? O que é o dia mau? E será que isso é o dia mau? Será que o que está acontecendo, Senhor? O Senhor me dá algum respaldo bíblico, Deus, para respeito disso? E eu fui levado a estudar sobre o dia mau. E, irmãos, tenho que dizer algo para você, algo que eu fui ministrado no último retiro. A teologia, ela é o cabo. E o Espírito Santo, ele é a lâmina do machado. Você pode usar o cabo, pode. E você pode usar só a lâmina do machado, pode também. Mas quando os dois se unem, ele se torna uma ferramenta que vocês sabem o poder que ela tem. Derruba árvores. Então, se você tem tido a Bíblia como apenas um livro, não faça isso, irmãos. A Bíblia não é um livro para que se leia, é um livro para que se estude. E o Espírito Santo não é apenas para que você desabafar os seus problemas, mas o Espírito Santo é Deus, é alguém que também não quer ser só, não quer só ouvir, mas ele também quer falar a você as coisas. Então esteja atento para ouvir também a voz do Espírito Santo. Não faça uma oração pedindo algo a Ele e vá dormir antes de escutar o que Ele tem para você e o que é que significa as coisas que vocês estão vivendo. Busca ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Bom, eu fiquei, poxa, dia mal, eu fui lá, né? Como de costume, fui lá olhar no original. O que o autor aqui, no caso Paulo, estava querendo dizer com o dia mal. E tem alguns significados ali, né? Era uma outra língua, uma outra situação, mas um que me chamou muita atenção foi os perigos de um tempo, a fidelidade e a fé cristã. Irmãos, o dia mau ali, então, ele se refere a tudo aquilo que pode colocar em xeque a sua fé cristã, a sua fidelidade à fé cristã. Então, tudo isso que faz com que você coloque a sua fé em xeque é considerado dia mau.
Já percebeu que quando você que tem o Espírito Santo, quando você fica bravo, você se ira, o quanto você se sente mal após isso acontecer? Quando você toma uma decisão, que você não deveria ter tomado, quando você faz algo que você sabe que você errou. Ou quando você está passando por alguma dificuldade, quando você, no seu emprego, no seu trabalho, você tem um chefe que às vezes ele pega no seu pé. Ou por você não ter um emprego. Isso são coisas, irmãos, eu poderia falar tantas outras mas quero me focar somente na nossa realidade. E tudo isso, irmãos, coloca a nossa fé em xeque. Um relacionamento com problema. Você tem um namoro que não é santo, um namoro que não agrada aos olhos de Deus. Você tem um relacionamento que não agrada aos olhos de Deus. O seu casamento não tem agradado aos olhos de Deus. Você tem pecado. Tudo isso são coisas, você tem sido tentado. Tudo isso são coisas que pode colocar a sua fé em xeque, em questão. Então isso faz parte do dia mal. Então todas as suas dificuldades, às vezes você está passando uma dificuldade financeira muito grande, às vezes você está passando, tem algum ente querido, é doente, e isso faz parte do dia mal. Tudo isso são coisas que podem fazer parte de um dia mal na vida de vocês, na minha vida também, na vida de todos nós. Amém? Então tudo aquilo que pode colocar a nossa fé em xeque, pode colocar a nossa fé em perigo, ele é chamado de dia mal. Mas o que isso significa? Significa que quando nós passamos por algo e damos a autoridade a esse algo ou a essa pessoa ao ponto de colocar a nossa fé em perigo, significa que nós estamos passando por um dia mal. E qual é o problema? O problema é que a nossa fé se torna algo abalável. E a nossa fé ela tem que ser algo inabalável, irmãos. Nós não podemos permitir que qualquer pessoa tenha autoridade nas nossas vidas de fazer com que nós venhamos a sair do prumo, a sair da presença de Deus. Nós não podemos deixar que a dificuldade venha nos sufocar. Amém? E eu fiquei pensando sobre o dia mal, eu falei, poxa vida, mas será que é isso o dia mal, Senhor Deus? Por que tem acontecido isso? Será que é o diabo, então? Deve ser o diabo, o diabo está querendo me pegar, o diabo está querendo... Irmãos, nem tudo é o diabo. Não acreditar no diabo é uma coisa. Aí você teria que jogar a Bíblia fora, porque a Bíblia fala inúmeras vezes a respeito dele, que ele sim é o nosso inimigo. Mas você dar sempre o crédito a ele pelos dias maus, também fica algo muito complicado. Você tira toda a responsabilidade que nós temos de viver uma vida de conversão, de luta contra nós mesmos, principalmente contra a carne. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, Deus, e agora? E agora? Me veio na mente Jó. Acho que todos aqui já ouviram a respeito de Jó. O que a Bíblia fala a respeito de Jó? Jó era um homem íntegro, se desviava do mal, reto, bom. Ele era ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha filhos e filhas. Tinha inúmeros bens. E se você for olhar o texto de Jó, você no capítulo 6 ali, lá, diz assim, que houve uma reunião entre os filhos de Deus. E Satanás aparece no meio dessa reunião. Parece que Satanás ele é um arquirrival, um arqui-inimigo de Deus, né? Deus fica perguntando, o que será que ele vai fazer agora? Como se ele, sabe, irmãos, às vezes a gente desconhece os atributos de Deus. Deus ele é onipotente e onisciente, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. O diabo não esconde nada de Deus. Então ele aparece nessa reunião e diz assim, havia uma reunião dos filhos de Deus, então Satanás aparece nela também. Então ele já mostra a diferenciação, como Satanás já não é mais visto como filho de Deus. E olha que interessante, irmãos, ali, vou tentar resumir para vocês. Deus fala, onde você estava? Ele fala, andando por esse mundo. E o próprio Deus diz, irmãos, e você viu o meu servo Jó?
Então Satanás fala para ele, mas eu vi, mas fica fácil, né? O Senhor tem abençoado ele em tudo, o Senhor tem dado todas as coisas para ele, feito ele ser uma pessoa próspera, fica fácil, tira tudo que ele tem, para o Senhor ver se ele não vai amaldiçoar a você. Deus fala, ok, então vai lá, toque na vida de Jó, tire tudo dele, só não o mate, né? E olha que interessante, irmãos. Poderia prosseguir, porque a história de Jó é uma história incrível. Jó, ele era um homem bom, íntegro, se desviava do mal e ainda oferecia sacrifício pelos filhos. E temia a Deus. E se você for olhar o diálogo, depois eu convido vocês a ler Jó 6. É o próprio Deus quem fala ao diabo sobre Jó. Não é o diabo que fala, Deus, eu queria quebrar lá o Jó. Eu vi que ele é o top ali, é o cara, é o mais rico do Oriente, então eu queria derrubar ele, testar a fé dele, quero ver se ele é fiel mesmo ao Senhor. Não é isso. É o Deus que fala a respeito de Jó. Você viu Jó? E ali Satanás toca na vida dele, irmãos. E se nós podemos falar de dias maus foram o que Jó passou. Ficou doente, seus filhos morreram, sua esposa, que infelizmente é muito mal interpretada biblicamente falando, mas isso fica para um outro dia, para a gente conversar a respeito da esposa de Jó. E todos eles falam para ele, Jó, você pecou, Jó. Você está assim porque você pecou. Você está passando por isso porque você fez algo errado, não é possível. E Jó falava, não, mas eu não fiz nada, como assim? Eu não sou essa pessoa, eu sou um homem temente a Deus. Irmãos, ao ponto, ele tinha feridas no corpo ao ponto de coçar com cacos de telha. Sabe? Não era algo simples de se suportar. Depois a esposa dele, né, vem até ele e fala, poxa, Jó, a palavra ali, a tradução vem, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não fez isso, irmãos. E olha que interessante a respeito de tudo isso. Existe sim um lado ruim, foi o terrível que aconteceu com ele. Mas eu gostaria, irmãos, de ser como Jó. Sabe por quê? Porque Deus falou a respeito dele. Falou, Satanás, você viu Jó? Meu servo fiel? Imaginou, Maicão? Deus lá no céu, diante dos anjos. Você viu meu filho Maicon? O quanto eu tenho abençoado ele. Sabe, Deus fazer menção ao seu nome. Deus te conhecer. Eu falei, cara, isso é top, é muito... E eu fiquei observando a vida de Jó e tudo aquilo ali aconteceu com ele. Como vocês já conhecem, no final ele se manteve firme. E sabe, irmãos, o que é interessante é que no final Jó supera tudo isso. Deus abençoa ele, o que ele tinha, ele teve o dobro, camelos, enfim, ovelhas. Irmãos, mas sabe o que é mais interessante? Sabe o que é mais, que me deixa mais intrigado? Que eu creio que hoje, né, falando hoje na nossa situação, eu acho que é o que tem mais poder. É que ele diz assim, Senhor, antes eu o conhecia só de ouvir falar. E agora eu o conheço de andar contigo. Amém? Olha que interessante. Então, tudo aquilo que Jó passou, foi o próprio Deus quem permitiu que Satanás fizesse, para que fosse forjado uma fé em Jó, tão poderosa, que o nome dele hoje ecoa pela eternidade através da Bíblia. Quem nunca ouviu o ditado, tá? Que tem uma paciência de Jó. Ele ficou eternamente conhecido. E olha as provações que ele passou, irmãos, e a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas, e as filhas dele eram formosas. Deus é tão detalhista, irmãos, que naquela época eu fiquei até abismado quando eu ouvi a respeito disso.
as filhas dele eram formosas. A Bíblia descreve que as filhas que Deus deu a ele eram formosas. Sabe por que elas eram formosas? Porque naquela época, quanto mais bonita a filha era, maior era o dote. Ou seja, quando alguém queria pedir ela em casamento, quando alguém queria casar com uma das filhas de Jó, teria que pagar um dote muito alto. Então, ou seja, Deus o abençoou em todas as áreas, em todos os caminhos, em termos de financeiro. Ele jamais passaria por algum tipo de dificuldade novamente. Mas até que isso acontecesse, irmãos, se passou um processo. Teve um tempo na vida dele. Ele perdeu tudo. E ele ficou sem entender. Ele era um homem bom, ele não se desviava do mal, era um homem íntegro, ainda fazia sacrifício aos filhos, para que se os filhos pudessem ou tivessem feito algo de errado, o sacrifício ali, né, os cobrisse diante de Deus. Irmãos, muitas das vezes as dificuldades, as circunstâncias que nós estamos passando hoje, são porque nós vivemos num mundo, num sistema que existe. Sabe, você precisa sim, você precisa trabalhar, você precisa pagar contas, você precisa ter uma vida, às vezes você precisa estudar, você precisa pagar uma faculdade, você tem filhos, e os filhos precisam, né, ter tudo uma questão de necessidade, você vai passar por dificuldades mesmo. Mas não devem ser essas dificuldades que vão gerar em nós um peso de desistência. Tem que ser uma dificuldade que gere em nós peso de fé. O entendimento, irmãos, olhem para a vida de Jó, o que ele passou. Sabe, como eu disse, eu não quero adentrar em outros lugares, porque também eu nunca passei por esse entendimento, mas vejam os irmãos que estão lá no Oriente, o que eles passam e confessando a fé em Cristo Jesus, são mortos, são torturados. Sabe, eles sim passam por dias terrivelmente maus. Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, que eu quero ensinar a vocês nessa noite também, é que nunca menospreze o problema de alguém. Eu tinha esse problema, eu tive esse grave defeito. Às vezes a pessoa vinha falar comigo, cara, isso aí é frescura, velho. Para com isso, cara. Vamos, bora. Levanta e vamos embora. Não é assim, irmãos. Não é assim, infelizmente. Infelizmente não tem sido mais assim. Eu ainda peguei uma época da minha vida onde a gente, assim, o bullying, né, não estou sendo a favor de maneira nenhuma, estou totalmente contra isso. Mas na minha época era normal. Sabe, eu tive inúmeros apelidos, sempre fui gordo, então eu tive inúmeros apelidos. Também colocava apelido nos outros e todos os meus amigos estão bem com relação a isso. Mas hoje em dia, muitos dos jovens não têm conseguido lidar com isso, porque é uma pressão muito grande, porque a gente vive numa época muito de imagem, né? Muito de tirar foto, muito de redes sociais. Então, quando você não se aceita como você é e vem alguém que critica ainda você, que você não está de acordo com o que ela acha que você deveria ser, a pessoa se frustra e nós temos vindo inúmeros casos aí do que pode levar. Então, ouça sempre os problemas dos seus amigos, de quem quer que você seja, dos seus filhos, dos seus familiares, e nunca despreze, irmãos. Nunca ache que é bobeira, que é frescura. Ao contrário, tenta sempre aconselhar, tente sempre dar uma palavra de conforto. E sempre procure ouvir. As pessoas, muito hoje em dia, querem ser ouvidas. Às vezes a gente quer falar e não deixa a pessoa ouvir. Amém? Em Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim, eu vou ler para vocês. Ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha que legal, ó. Não, legal não, né, irmãos? Porque aqui é aprovação, mas que interessante o texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, eu aprendi nesse semestre que existe uma diferença muito grande entre motivação
e estímulo. A palavra motivação, ela está ligada a motor, ao que te move, ao que te faz andar, ao que te faz caminhar, ao que te faz seguir. E estímulo é algo que vem de fora, é algo externo que te vem. Um exemplo muito fácil da gente entender isso daí é a academia. A academia é muito simples. Eu sou uma pessoa que fiz 2 anos de educação física. E é muito visível. Comecei a treinar e parei, já perdi a conta de quantas academias eu já passei. De todos os tipos de treino, de judô, funcional e tudo mais. E a academia ela serve muito bem para ilustrar isso. O estímulo é, quando você vai na academia, você ter um bom professor, você ter uns aparelhos muito bons. Se você faz natação, ter uma piscina aquecida, tratada com ozônio, você não precisa usar óxido, aquele negócio bacana. Talvez ser perto da sua casa. Tudo isso é um estímulo para você. Mas agora a motivação, irmãos, ela é algo que parte de dentro para fora. Porque se você não for até lá, não vai adiantar nada ter tudo isso. Quantas vezes eu tive professores excelentes, academias excelentes, parei. E quando era no quartel, né, a gente corria todo dia. Não tinha aparelhagem, não tinha nada, ainda saía gritando, correndo para a rua ainda aí. Porque aquilo me movia, irmãos. Aquilo nos move, é o nosso motor. Então existe uma diferença muito grande entre estímulo e motivação. O que estou querendo dizer para vocês, irmãos? A sua motivação tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Jesus Cristo. E o estímulo, talvez sim, possa ser um bom emprego. Ou não. Porque se você não tem também, você pode se mover para você conseguir. Então é um estímulo. Mas no que diz respeito à igreja, o estímulo pode ser uma boa pregação, um bom louvor, uma versão da Bíblia que você consiga entender. Mas se você não tiver a motivação, que é o Espírito Santo, dentro de você, isso não vai adiantar em nada, irmãos. Você vai vir no culto, ou talvez você nem venha mais. Você fala, cara... Aí você começa a assistir, né? Não estou falando que isso é errado de forma nenhuma. Mas você começa a assistir já pela internet. Aí você, 1, 2 semanas, cara, não vou mais. Aí você já troca a pregação por uma série na Netflix, por um filme, e assim você vai cada vez indo mais e mais para baixo. Por quê? Porque você perdeu a sua motivação. E os dias maus têm causado esse problema nas nossas vidas. Nós temos deixado a nossa motivação, nós temos deixado o Espírito Santo, nós temos permitido que os estímulos, aquilo que é de fora, as nossas dificuldades momentâneas, porque, irmãos, uma hora isso vai acabar. Se você tem contas para pagar, uma hora elas vão acabar. Se você está passando por um problema, uma hora ele vai ser solucionado. Isso é matemática. Um problema ele existe para que seja solucionado. E veja que interessante, quando nós nos colocamos diante de Deus, ali atrás agora, conversando com o João, eu pude perceber, cara, quanto Deus foi bom comigo. E sabe a palavra que me converteu, irmãos? Não quero vir aqui para fazer algum tipo de ativismo, de fazer alguma coisa de movimentação, ou massagem, ou autoestima, ou algo assim do tipo, mas eu creio que o Evangelho ele tem essa face. Mas eu glorifico a Deus, não somente pelo Caio, que me acompanhou no início da minha conversão, mas pela Dona Norma. Porque a palavra que me converteu saiu da boca da Dona Norma. E ela disse assim, né, no carioca, né, no carioquês, ela disse, o Marcos Vinícius, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Na porta da casa dela, lembro até hoje. Eu falei, não é possível, Jesus, que essa mulher está falando isso para mim. Na minha cara e na minha presença, né, como diz o Chaves. Eu falei, não é possível, cara. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Que a senhora tá me... Pensei, né? Não afrontei a Dona Norma. Mas quem não conhece a Dona Norma, eu vou dizer para vocês, não vá. E eu falei, não é possível. Me chamou de covarde assim. Ah, não, agora esse negócio de Jesus aí, esse negócio de reino de Deus, agora não, agora é para mim, agora eu vou. E ali eu me lancei, né? Acordei no outro dia e não
foi assim não, irmãos, foi um processo. A conversão, ela é um processo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que todas as dificuldades foram superadas. Todos os medos foram superados. Todos os traumas foram superados, irmãos. Hoje eu sou uma pessoa que, como eu disse, estou passando por problemas e dificuldades e limitações que eu tenho, acho que todos nós temos. Mas isso não abala a minha fé, isso não abala quem eu sou. Por mais que eu fique triste, e nós vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso, mas por mais que nós fiquemos tristes, por mais que nós ficamos inconsoláveis, talvez a sua esposa não tenha uma palavra de conforto para você, o seu marido não tenha uma palavra de conforto para você, talvez o seu pastor não tenha uma palavra de conforto para você, mas o Espírito Santo tem, irmãos. E saiba desfrutar do período de silêncio também. Eu tenho um lugar no Espírito, irmãos, não sei quantos de vocês gostam de usar a imaginação, eu gosto muito. Sempre fui, na visão de muitos, para mim não tem problema nenhum, muito nerd, Então sempre gostei muito de assistir desenho, ler quadrinhos, enfim. E eu gosto muito de usar isso para eu poder enxergar as coisas de Deus para a minha vida. Irmãos, eu tenho um lugar no Espírito que eu creio que seja um entendimento a respeito do secreto com Deus. Que é um lugar, irmãos, numa colina, um lugar que não tem ninguém. E eu sento nessa colina, como se fosse aquela serra, e Jesus senta do meu lado, irmãos. E sabe o que ele fala para mim, muitas das vezes? Nada. Nada. Mas só de eu estar com ele ali, só de eu estar do lado dele, só de eu estar diante da presença de Jesus, cara, isso me transforma. Você tem que buscar isso, irmãos. Nenhum dos ministros que estão aqui, dos líderes que estão aqui, são super-heróis, não. Nós passamos pelas mesmas limitações, pelas mesmas dificuldades. Talvez a única coisa que nos diferencia é que nós buscamos a Deus. E acima de tudo, nós buscamos ajuda, irmãos. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, não queremos nos abrir com os irmãos que estão aqui na igreja. Uma coisa que eu aprendi é que nós não devemos abrir as nossas vidas para quem não abre a Bíblia. E aqui nós temos ministros competentes, pastores, pastoras, que podem nos orientar. É como aquele outro exemplo que eu gosto muito de usar, você está na praia, e você está olhando, você entrou no mar, só que aí você sentiu uma cãibra nas duas pernas, daqui a pouco passou para os dois braços, você não está conseguindo nadar mais. E você vê que tem um monte de gente lá na praia, só que você não fala nada, você não grita, você não tenta nada, você fica ali, você não grita, você não tenta nada, você fica ali, você vai se afogar. Irmãos, isso é suicídio. Agora, se você está passando por uma dificuldade, se você viu que você teve cãibra, se você viu que você não está conseguindo nadar, você tem que começar a gritar, você tem que começar a se espernear, se debater, para que as pessoas que estejam lá na praia consigam ver você e adentrar. Mesmo que ela não consiga ir lá salvar você, ela vai chamar um salva-vida, ela vai fazer alguma coisa. Então, se você não se movimentar, se você não se abrir, dificilmente você será ajudado. Tem coisas, irmãos, que Deus mostra para nós. Nós conseguimos ver, o irmão está passando por uma dificuldade, porque parece que não, mas deixamos visíveis isso. Mas tem coisas que a gente não vai saber. Sabe uma frase que fica sempre na nossa boca? Ô irmão, paz, tudo bem? Tudo bem. Eu nunca cheguei aqui na igreja, cumprimentei alguém e alguém me disse que não estava bem. Todos me falam, eu estou bem, está tudo bem, tudo bom. E quando alguém será ajudado? Quando que você vai receber ajuda? Amém? Em 2 Coríntios 6:10, diz assim, ó. Isso aqui, irmãos, é fé. Se você não tiver fé, vai parecer loucura para você, mas é isso que o evangelho é mesmo, ele é loucura. Enquanto nós tivermos o molde do mundo para saber o que é as coisas de Deus, o evangelho sempre vai parecer loucura para nós. Sempre vai parecer. Em 2 Coríntios 2, 6 ao 10 diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, entristecidos, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Entristecidos, mas sempre alegres, irmãos. Sabe por que entristecidos, mas sempre alegres? Porque o Espírito Santo, ele é a alegria.
Ele é a resposta das nossas orações. Ele é o condutor da nossa vida. Ele tem que ser, irmãos. Ele tem que ser. Pobres, mas enriquecendo a muitos, irmãos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Quando a gente fala pobre, a gente pensa na questão de dinheiro. Claro, é esse o sentido. Mas aqui diz enriquecendo a muitos. Como alguém pobre pode enriquecer a muito? Senão através de Jesus Cristo. O que é o verdadeiro, o que é que tem valor para Deus? Porque quando aquela viúva foi colocar a sua oferta no gasofilácio, ela colocou somente 3 moedas. E mesmo as outras pessoas que estavam lá ofertando grande quantidade, Jesus disse que ela ofertou mais do que todos. Porque ela deu tudo. Porque ela entregou tudo. Porque ela entendeu a essência. Porque ela se entregou a Deus. Então, isso é o valor. A vida é o valor. Então, pobres, mas enriquecendo a muitos, irmãos. Quando você fala do evangelho para as pessoas, quando as pessoas são tocadas pelo poder de Deus através da sua vida, você está enriquecendo a ela. Você não sabe o quanto pessoas hoje estão gritando para a manifestação do reino de Deus. E quando nós falamos, nós levamos a luz para elas, quando nós levamos, sabe, a clareza do evangelho. Às vezes eu converso com pessoas que, por mais que se dizem crentes, têm dificuldade em entender o sobrenatural de Deus. Hoje o Cristo fez uma postagem muito interessante no Facebook, e aquilo começou a me mexer por dentro. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, irmãos, que você não pode ser uma pessoa que olha para as outras e fala lá o herege. E nem aquela pessoa que fala, lá, ó, o religioso. Você não pode ser nenhum e nem outro. Você tem que buscar sabedoria da parte do Espírito Santo para discernir as coisas. Amém? Não se molde a sistemas do mundanos. Se molde a palavra do Senhor. Se molde ao que o Evangelho quer fazer com você. Não se preocupe se as pessoas vão julgar ou se não vão julgar, se vão falar, se não vão falar, se vão falar bem ou se vão falar mal. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Hoje eu não me preocupei em saber se a igreja ia estar lotada, se a igreja não ia estar lotada, se ia ter louvor, se não ia ter louvor. Eu estava me preparando para já vir para cá orar. Eu vim aqui hoje porque eu estou fazendo a vontade de Deus sobre a minha vida. Isso é o que me move, isso é o que tem que mover a todos nós. Amém? Caminhando para o final já, irmãos. 2 Coríntios, também ali um pouquinho antes, do 4, do 16 ao 18. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Amém? 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, olha o começo aqui, ó. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Bom, desânimo, uma palavra que eu gostava de usar muito, era uma palavra que não saía da minha boca. Nossa, hoje eu estou desanimado hoje eu cheguei desanimado. Sabe o que significa ânimo? Né? Remete a uma palavra que quando Deus nos criou, Ele sopra o fôlego de vida, que vem ali do pneuma, né? Mas ali é o ânimo, o sopro de vida é o ânimo que Ele sopra em nós. Então, se nós dissermos que nós não estamos desanimados, é como se nós disséssemos que nós estamos sem vida. Olha só, como a gente fala as coisas, a gente nem sabe o que é, né? Mas que em nome de Jesus isso mude na vida de vocês. Você não fale mais, estou desanimado.
estou sem vida. Ao contrário, que você lute contra isso. Sabe, irmãos, eu ouvia já há uns meses uma música que mexeu muito comigo, que fala a respeito em partes do dia mal, né? Que é uma música do Morada. E ele fala, né, que a porta aberta é você e a fechada também é você. O vento forte é você, a tempestade é você, tudo é Deus, tudo parte dele, tudo é dele. Então, irmãos, a única saída para nós nos livrarmos do dia mal, seja ele causado pelo inimigo, que existe sim os principados e as potestades, que existem sim doutrinas, que existem sim um sistema mundano que quer nos tragar, que quer nos afastar da parte de Deus, isso existe. Mas também existem situações que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso dia a dia. São dificuldades que nós temos que passar. Mas que seja elas qual forem, a resposta é Deus, a resposta é o Espírito Santo. O dia mal ele só pode ser vencido assim, irmãos. Se o dia mal é tudo aquilo que coloca em perigo a sua fé em Deus, a resposta para o dia mal é você ter fé ainda mais, é você não se deixar abalar, é você orar, é você buscar. Essa questão de autoridade, irmãos, ela é algo poderoso. Quando você tem um discurso, eu me lembro muito bem, me perguntaram isso essa semana. Cara, mas eu não sei, às vezes eu tenho que ser aos poucos. E meus amigos, eu queria falar de Deus para meus amigos, mas pô, eu saía com os caras. Eu falei, brother, eu também saía com os caras na fábrica, cara. Eu participava das rodas, né, da roda dos escarnecedores. Mas quando eu me converti, cara, foi algo tão poderoso, foi algo tão verdadeiro, cara, que eu me desprendi e sabe, me saí desse lugar. E no começo, foi essa dúvida, né? Marcão saía com nós, o louco. Marcão, poxa, até mês passado ali, estava indo com nós ali, tudo, sei o quê. Mas conforme isso o tempo foi passando, e eu fui me posicionando, cara, não quero ver isso não participo mais disso aí não. Cara, Deus te abençoe, você não quer ir lá na igreja não? E alguns amigos meus começaram a vir aos cultos, porque eram crentes que já estavam desviados há muito tempo. Desviados, né? Palavra, enfim, afastados dos caminhos do Senhor. E aquilo foi mudando, irmãos. Hoje eu tenho, sabe, eu sou uma pessoa que fica em paz no que diz respeito à fábrica. Hoje eu sei quem eu sou, as pessoas também sabem. E sempre que eu posso, sempre que eu tenho a oportunidade, seja para quem for, eu falo do amor de Deus. E por mais que passe por problemas, por mais que nós tenhamos dias estressantes, no final, quando eu chego na minha casa, eu agradeço a Deus. Porque eu ainda tenho aonde voltar, eu ainda tenho Ele comigo para me ouvir, eu tenho Ele ainda comigo para me amar, irmãos. Às vezes a gente tem essa dificuldade muito grande da figura paterna, né? Ou o pai é um cara que só dá coisas, né? Ou um pai é um cara ausente. Talvez você tenha essa visão de pai na sua vida. E é por isso que a gente temos dificuldades em entender muitas vezes o amor de Deus para nós. Porque Deus, ele é Deus. Se fosse para explicar, se fosse para colocar algum tipo de característica, sei lá, de atributo, ele é Deus. Deus, essa é a palavra realmente, é a única que cabe. Não estou dizendo, irmãos, o dia mal é algo fácil de ser superado, não é. Mas é possível. Porque se nós estamos vivendo, nós estamos passando por essa dificuldade do mundo, Jesus diz, não temas porque eu venci o mundo. E quem somos nós, senão os filhos de Deus? Porque nós cremos em Jesus Cristo. Então a todos nós foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados de geração santa, sacerdócio real. Nós somos, sabe, chamados de... não éramos família, mas agora nós somos famílias. Nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. Quando a parábola do filho pródigo se refere... Sabe quem é o filho pródigo, irmão? Somos nós. O filho pródigo eram os gentios, o povo que descartou a Deus e foi viver a vida segundo as suas vontades, mas teve um arrependimento e voltou. Esses somos nós. Somos nós que estávamos no mundo e somos nós que nos arrependemos e voltamos para cá, independente se você nasceu dentro de igreja. Se você não teve um encontro genuíno com Deus,
independente se você prega, se você canta, se você não teve um encontro genuíno com Deus, isso não tem valor. Você é só mais um, se você conversa, como a gente ouve aqui, o Jô Soares, ele entende muito de Bíblia. Dentre tantos outros ateus que eu poderia citar aqui, mas não vou dar esse mérito a eles, não, sabem muito da Bíblia. Então não é o saber da Bíblia, não é o pregar muito bem, não é o falar muito bem. Irmãos, domingo passado eu recebi uma palavra poderosa, domingo aqui. O pastor Edgar, ele diz assim, não é um mensageiro que tem o poder, quem tem o poder é a mensagem. Isso é a verdade, irmãos. Então não tenha medo, mas eu vou falar o quê? Fale do amor de Deus. Mas eu estou passando por tantos problemas, estou passando por tantas dificuldades, minha vida está tão difícil, eu estou ao ponto de desistir. Irmãos, não desista. Não desista. Sua vida tem um valor enorme, extremo diante de Deus, porque Jesus disse que uma vida vale mais que 1 milhão, vale mais que o mundo. Não se entregue ao dia mau, irmãos. Combata. Se você está cansado, descanse, mas não desista. Não se entregue. Busque lutar. Em Efésios, se a gente for olhar em Efésios 6, eu deixei aberto aqui. 6,15. E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, irmãos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, sabe, aqui mostra que nós não devemos fazer somente por nós, mas fazer pelos outros também. Os irmãos precisam também das nossas orações, do nosso posicionamento. A perseverança, a gente tem que perseverar, a gente tem que olhar e saber que tem uma luz no fim do túnel. Irmãos, o nosso inimigo, o diabo, ele já tem prazo de validade. É como você comprar um leite na padaria, você vai olhar a garrafa, você vai ver, ele vai vencer daqui a 5 dias. Você já sabe que ele perdeu, ele já perdeu. A palavra de Deus diz que um anjo virá e o lançará no abismo, acorrentará. Lá não diz, não é arcanjos, Gabriel, Miguel não são, é um anjo. A Bíblia não nem especifica, porque não tem a ver com isso, tem a ver com Deus. Se Deus mandou, não tem o que fazer. Quando foram buscar o corpo de Moisés, houve uma briga ali, uma disputa entre se não me engano é Gabriel mesmo e Satanás. Gabriel não sacou a espada dele, os dois brigaram, uma luta galáctica. Não, ele falou, cara, que Deus te repreenda. O que Satanás fez? Perdeu. Então, irmãos, olhem para a vida que nós estamos levando hoje e vejam que as dificuldades geram perseverança, e a perseverança gera o peso de glória sobre nós. Busque lutar contra isso, e acima de tudo, se você está passando por dificuldades, busque ajuda. Nós temos aqui um presbitério, líderes que estão dispostos. Fale comigo, irmãos. Se tem uma coisa que nós temos aprendido nessa casa, é a questão da disponibilidade. Irmãos, vocês têm que contar conosco, vocês têm que usufruir. Não adianta nós dissermos, nós somos uma igreja dos 5 ministérios, eu não uso os 5 ministérios. Que nós venhamos a nos mover, irmãos, porque mesmo que eu não possa te ajudar, com certeza eu vou chamar alguém que pode. Amém? É isso que eu queria passar para vocês, irmãos. Nunca se esqueça que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Imagine que alguém é o seu inimigo. Imagine que existe um sistema no mundo que está influenciando as pessoas a agirem contrário a você. Quem dera, eu acredito que esse seja o anseio de Deus, que todos conhecessem o Evangelho. Que todos nós fôssemos como uma grande família. Existe uma grande dificuldade, eu fico muito... Às vezes parece bom, mas eu não vejo somente como coisa boa nós vermos um número grande de igrejas, Mas parece que cada um quer
impor algo diferente, nós não conseguimos, muitas vezes, nos amar uns aos outros. Isso eu acho um grande problema. Eu creio que Deus nos chamou para sermos todos uma família. Então busque isso, irmãos. Não perca essa identidade de filho. O filho, ele passa por dificuldades, sim, mas ele tem que procurar os seus pais, o seu pai para te ajudar. Busque a Deus. E você pode ter certeza, irmãos. Ore isso ao Espírito Santo essa noite. Se eu estiver errado, você pode vir falar comigo. Você orando a Deus, Deus vai falar para você conversar com outra pessoa. Porque se ele não falasse isso, se não houvesse necessidade de alguém mais experiente na fé poder ministrar na sua vida, não haveria necessidade dele mesmo ter instituído